Nação Muita Alegria, que os convido a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. É um dia de muita alegria, com a presença de uma parte da igreja aqui, na casa do Senhor, mas também falta um pedaço da gente. Você que está nos assistindo, está acompanhando essa transmissão, desse culto, você que é membro dessa igreja e não pôde estar aqui, independente do motivo, talvez porque seja do grupo de risco, mas gostaria de estar. Sinta-se abraçado por cada um de nós e nós oramos para que o Senhor permita que você em breve esteja aqui conosco para louvar ao Senhor e engrandecer o nome dele. Fique forte, seja corajoso, corajosa, vai passar. E nós temos certeza que um dia todos nós teremos novamente a liberdade de nos reunirmos sem restrições. Então eu convido você que está aqui e você que me acompanha pela internet a acompanhar a leitura que farei na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som das palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Pois vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu.
As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Oremos mais uma vez. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, Santo, 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 nós agora lhe suplicamos misericórdia e pedimos que teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Os que aqui estão presentes e os que estão espalhados pela essa cidade e em outras cidades que estão acompanhando esse trecho da tua palavra nessa noite. Peço no nome santo de Jesus que abençoe cada um. Fale conosco, nos instrua, nos ajude, Senhor, a entender a tua palavra e a colocá-la em prática, para a honra e glória do teu nome, edificação nossa. Amém. Meus irmãos, capítulo 12 dessa epístola aos Hebreus, só falta mais um capítulo para concluirmos essa carta. Já estamos aqui há algum tempo, e nesse próprio capítulo 12 já é o terceiro momento em que falo com vocês acerca dessa mensagem. O fato que essa carta foi escrita por autor desconhecido, mas foi escrita para um público que se encontrava numa situação dificultosa, onde muitos desses novos convertidos ao cristianismo, que anteriormente eram judeus, agora estavam sofrendo muita pressão, perseguição. Muitos tinham perdido bens, outros estavam sofrendo ostracismo social e alguns já percebiam um flerte até mesmo da morte. Com isso, havia uma narrativa, um discurso de que se eles voltassem ao judaísmo, abandonando o Cristo, eles não seriam mais perseguidos e não perderiam mais tanto assim. O fato é que, desde o primeiro capítulo, o autor relembra os seus leitores de algo que eles já sabiam. Jesus Cristo é maior do que Moisés, ou seja, é maior do que a lei. Jesus Cristo é maior do que os anjos. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E retroceder é voltar àquilo que era uma alusão a Jesus Cristo. Ou seja, não era correto, não era satisfatório, não era o esperado. Voltar àquilo que era uma promessa, tendo a promessa em seu tratando. E uma das dificuldades, leitores, é que eles próprios, eles eram pessoas tardias em aprender a palavra de Deus. Eles eram pessoas com coração um pouco duro, um entendimento difícil. E ali, novamente, precisavam aprender de maneira recorrente o básico da palavra de Deus. Nós percebemos desde do começo dessa epístola esse trabalho de exortação e de ânimo a esses irmãos. Mas, recentemente, no capítulo 12, o autor ele usa de duas analogias. Lá no comecinho, do versículo 1 ao versículo 3, ele vai usar a analogia do atleta e da corrida nos estádios que eram feitas. E ali ele reforça aqueles irmãos, olha, assim como os atletas, eles correm visando uma coroa, um prêmio, um título, vocês também têm uma corrida a realizar. Vocês devem correr rumo à cidade celestial, rumo à coroa inacessível, sem mácula, sem mancha. Vocês devem correr rumo em direção a Jesus Cristo. Outros correram antes de vocês. E o capítulo 11 tratou disso. Abraão, Noé, tantos nomes que nós citamos. Nós
temos eles como testemunhas que a caminhada não é fácil, mas ela é possível. Aliás, ela é favorecida por Jesus Cristo, que a percorreu também em maior dificuldade do que nós. Semana passada, a analogia foi um pouquinho diferente, mas o tema é o mesmo. Ele traz agora para o contexto, trouxe para o contexto familiar. A disciplina, que à primeira vista traz uma dificuldade, ninguém fica alegre ao ser disciplinado. Mas o autor diz, olha, se vocês estão sendo disciplinados por Deus, se Deus permite que algumas coisas aconteçam na vida de vocês, não tomem isso por mal. Não fiquem desanimados, nem abandonem a fé de vocês. Pelo contrário, entendam que um pai, ele corrige o seu filho porque ama o seu filho. E ninguém corrige alguém que não é o seu filho. Pelo contrário, se você é corrigido, significa que o Senhor Deus é teu Pai e Ele te ama e Ele vai te corrigir. E mesmo que num primeiro momento você fique triste, você se sinta magoado, não persista nesse sentimento, nesse pensamento, mas lembre-se, é o Senhor Deus te fortalecendo, te trazendo aos caminhos de vida que Ele conduz. Mas hoje, no versículo 12, o texto já começa, portanto o quê? Portanto, tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Portanto, depois de todas essas informações, o que nos cabe? O que nós temos que tomar cuidado? No que nós precisamos prestar a devida atenção? Portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Mãos fracas e joelhos vacilantes. Não sei se isso já aconteceu com você. Em algum momento da sua vida você ficou com a sua mão trêmula e a sua perna ficou um pouco bamba. Quando isso aconteceu? Provavelmente foi quando você estava extenuado, ou estava num cansaço, ou com uma dúvida gigantesca. Então você sentiu suas mãos fracas, joelhos vacilantes, porque você sentiu que não tinha forças para continuar. E é mais do que uma racionalização de algo, é uma tomada de um sentimento, muitas vezes, que podemos denominar de medo extremo ou de pavor. O medo de uma provação, ele chega ao ponto de nos atrapalhar de tal maneira que isso acaba nos impedindo de avançarmos. Então nós ficamos congelados, as mãos tremem e não temos forças para nos suportar ou para suportar o objeto para a nossa defesa. Nós não temos forças nas pernas para corrermos. Não temos forças nas pernas para ficarmos firmes e determinados. Nós estamos frágeis. E qualquer adversidade nos derruba, nos acaba. O autor diz para os leitores, e para mim e para você também, e hoje, como nos cabe essa palavra: não tenham as mãos enfraquecidas, e não tenham joelhos vacilantes. Não sejam impedidos pelo medo, para que vocês busquem o reino de Deus, para que vocês busquem viver a vida de vocês de maneira sadia, baseada na palavra de Deus, não no noticiário, não na notícia do WhatsApp, não no sussurro do diabo, não no medo paralisante do seu próprio coração. E o que paralisa uma pessoa? Medo. Mas o medo é causado por algo terceiro, externo. Ninguém tem medo de nada. Aí de repente tem um medo. Não é natural, não é comum isso. Não é normal. Mas geralmente nós temos medo de algo que possa acontecer ou está acontecendo no exato momento. Muitos acabam tendo essa paralisia, ficam vacilantes com medo da ação dos ímpios. Então você é cristão, cada vez mais o cristianismo está sendo colocado à prova e os seus adeptos, os seus seguidores,
os membros da igreja de Cristo Jesus está sendo colocado à prova. É agora na pandemia, mais do que nunca, que você tem que dar o testemunho do poder de Deus na sua vida. Mais do que uma frase de efeito, um jargão que vem e traz histeria no público. É ali, na dificuldade, que você deve dizer: o Senhor é soberano sobre a minha vida. E repetir Jó e dizer: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, e se Ele fizer o mesmo comigo, louvado seja Deus. Independente do que acontecer, eu não tremerei, eu não duvidarei do amor de Deus em minha vida, e eu não retrocederei na caminhada cristã. Caminhos retos. Façam caminhos retos para os seus pés. Nós estamos bem contentes aqui no bairro, porque as ruas foram recapeadas. Como facilitou. Então, até semana passada, para você sair do ponto A e chegar no ponto B, dirigindo o automóvel, você tem que fazer algum zigue-zague no meio do percurso. Porque era 1, 2 ou 10 ou 20 buracos que você tentava passar no menos profundo, no menos pior. Mas agora recapeou, agora é uma beleza. Você pode dirigir em linha reta. Em linha reta. Aqui nós vemos que o autor diz: façam caminhos retos para os seus pés. Ou seja, que os caminhos de vocês não tenham buracos, não tenham armadilhas, não tenham obstáculos que venham a machucar vocês, ao ponto de tirar vocês do caminho. Simples. Vocês têm que ter uma vida sem ondulações, sem percalços, sem obstáculos que é provocado pela ação corrosiva, não do tempo, mas do pecado. Pois se o tempo corrói o asfalto ou qualquer outro tipo de ação, é o pecado que traz buracos nos caminhos daqueles que seguem o Senhor Deus. Façam caminhos retos para os seus pés, ou seja, caminhos livres de ondulações. Mas até mesmo num asfalto lisinho, novo, sem buraco, sem nada, nós precisamos tomar cuidado. Tomar muito cuidado. Nós devemos andar com prudência, respeitando a sinalização, andando na velocidade recomendada, pois até mesmo um caminho reto pode produzir algum acidente se a pessoa estiver muito entusiasmada e de repente perder o controle do automóvel, acabar batendo numa árvore, num poste ou até mesmo em outro veículo. Na caminhada cristã é a mesma coisa. Não é de uma maneira irracional. Ah, Deus é poderoso, então eu sou indestrutível. Ah, eu creio em Deus, então eu não temo nenhuma seta do maligno, porque 10.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. E aí eu não tenho uma vida de oração, eu não tenho um momento de leitura da palavra, eu não tenho um entendimento acerca de que minha vida deve ser santa, e aí dali a pouco eu estou voando, e aí vem um capotamento, e aí vem a pergunta: o que foi que aconteceu? Foi que aconteceu é que devemos caminhar com prudência e andar no caminho certo. E esse entusiasmo irracional muitas vezes é até mais danoso do que a indolência e frouxidão. A caminhada cristã não deve e não pode ser feita também por caminhos alternativos. Então, por mais inexperiente motorista que você seja, ou até mesmo não seja habilitado a dirigir um automóvel, você já deve perceber que em algumas ruas você tem um sentido, uma obrigatoriedade, em que você deve respeitar esse sentido. Então não dá para pegar aqui essa avenida e andar no mesmo sentido nas duas pistas. Uma vai para um lado, a outra vai para o outro lado.
Se você desrespeitar isso, você vai estar se colocando em risco e colocando outras pessoas em riscos também. Na caminhada cristã não é diferente. O caminho para a cidade celestial, o caminho do crente para junto do Senhor, o seu Deus, ele é um. E ele é de mão única. Não tem atalhos, não tem alternativas. Não adianta ouvir a voz de um GPS satânico falando, olha, por aqui é mais perto, você vai economizar. Não, porque toda vez que eu olha, faça isso, que é mais fácil, em detrimento da palavra de Deus, saiba você, que você pode até ganhar um dinheiro que não é seu, você pode até contrair um relacionamento que não deveria, você pode até usufruir momentaneamente de um prazer ilegítimo, mas o fato é que não existe atalhos. O caminho só é o caminho do Senhor Deus. O resto é armadilha. É armadilha. Então não tem como. Se tem pedágio, tem que pagar o pedágio. Não tem estrada rural que vai te livrar do pagamento. Não tem como. Você tem que ter uma vida com Deus correta. Ah, mas ninguém vai ficar sabendo. Não importa, ninguém vai ficar sabendo. O Senhor Deus sabe todas as coisas. Ah, mas é só eu não colocar nas redes sociais. Você acha que o Senhor Deus não te conhece? Não sabe o que você faz no seu quarto, quando você está ali de portas fechadas e ninguém pode te ver? Você acha mesmo que o Senhor Deus não sabe todos os seus negócios, como são feitos? Ele sabe. Aliás, ele sabe até o que se passa no seu coração. Antes que a palavra lhe venha à boca, ele já conhece por completo. Tome cuidado. Por quê? Porque esse caminho desvirtuado, muitas vezes, é aquele evangelho diluído, humanista, triunfalista, personalista, que não deixa de ser uma armadilha, um caminho de perdição. E o fato é que, no começo, ninguém leva muito a sério essa coisa. Por quê? Porque aqui nós temos um caminho. Mas a proposta do diabo sempre foi essa. Olha, só um pouquinho, para que você se desvie um pouquinho dessa aflição. Só um pouquinho para que você desvie um pouquinho dessa tribulação. Só um pouquinho para que você não tenha esse compromisso com Deus, ou com a casa de Deus, ou com os servos de Deus. Só um pouquinho. Um pouquinho não vai fazer mal. O problema é quando a proposta do diabo é só um pouquinho. Você não precisa nem ser matemático para saber que um ângulo, por menor que for, quando ele é colocado e ele é direcionado, aberto, no começo parece ser pouca diferença, mas lá na frente é gigantesco. É gigantesco. Então o autor vai dizer para aqueles leitores: fortaleçam as mãos enfraquecidas, joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. E aqui a história do manco, não é politicamente correto, talvez, falar sobre isso, mas está no texto, então eu vou falar. Então, quando eu quebrei a perna, coloquei 5 pinos de platina, depois que joguei futebol na minha juventude, eu fiquei manco durante alguns meses. Então, a perna direita parece que ficou um pouco mais curta e demorou para mim voltar a andar normalmente. Então, é aquela história que você vai faltando um pouquinho o apoio, você vai, dali a pouco, tendo um problema nas costas, você vai, o seu sapato ele gasta diferente, a sola, e você vai percebendo, olha, tem alguma coisa aí que está descompensada. Então, toma cuidado com os poucos, que os poucos somados viram uma coisa grande, e pode machucar e pode prejudicar bastante. 14.
Eu quero que vocês prestem bem atenção. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Olha, nós precisamos viver em paz com todas as pessoas, até mesmo para que a nossa pregação seja acessível a todas as pessoas que cruzarem em nossos caminhos. Então, se esforce. E às vezes, esse imperativo, ele é isso mesmo, é uma cota de sacrifício. Às vezes você tem que se esforçar para ter a paz com aquele parente, com aquela pessoa, com aquele amigo, ou até mesmo com aquele conhecido que é difícil. Difícil. Esforce para ter paz com todos. Esforce-se para dar bom testemunho. Esforce-se para estar no caminho correto. Mas, acima de tudo, sem se desviar, para que tenha paz com os outros. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo leva 2%. Você não é todo mundo. Você é filho, filha de Deus. Ah, mas se eu se eu não estiver alinhado com o pensamento, com a prática, eu estou cortado, eu estou eliminado. Olha, se esforce para ter paz com todos. Só que não se esqueça da outra parte. E para serem santos. Não tem como ter a paz verdadeira e ser santo. Não tem. E o contrário também é verdadeiro. Não tem como. É uma coisa que corrobora com a outra. Mas, porém, todavia, se tiver diante de você apenas uma das opções, qual você deve escolher? A paz ou a santidade? Não preciso responder, né? E aí tem aquele versículo, esse versículo aqui, a parte B do 14, que você deve escrever, colocar na porta da geladeira. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é santo, santo, santo. Mas eu quero chamar a sua atenção. Não é a santidade que lhe confere a salvação. Então eu vou buscar santidade para que eu garanta a minha salvação. Não. É o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário que já lhe garantiu a salvação. Então, qual é o sentido dessa parte do versículo? É o seguinte: aquele que de verdade, de fato, é salvo, ele busca uma vida de santidade. Pois sem santidade, que é uma maneira de viver, é um comportamento adquirido e praticado ao longo da vivência, sem essa prática, ninguém verá Deus. Por quê? Porque o contrário é o quê? Aquele que peca é pecador, mas aquele que vive no pecado não só é pecador, mas é um pecador condenado ao inferno. Por isso que o salvo, ele é pecador, mas ele não vive na prática do pecado. Ele peca, ele se arrepende, pede perdão e se molda novamente ao caminho e busca a santidade, que é a separação do pecado. Nós, que somos filhos e filhas de Deus, nós devemos ter uma vida de santidade. Não devemos ter santidade fracionada e pontuada ao longo da nossa vida. É o contrário. O pecado, como um acidente, esses sim são marcas, machucados, que às vezes deixam cicatrizes terríveis, sim, mas esses são pontos na nossa história da caminhada cristã. Então não é trevas com salpicados de luz, é uma luz que de vez em quando tem alguns pontos ali
que denigrem o nosso testemunho. Busquem essa vida de luz, essa vida de santidade, essa vida que agrade ao Senhor. 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. E aqui, novamente, olha, a graça de Deus é a nossa salvação. Então, aquele que é excluído da graça de Deus com certeza é aquele que não foi salvo. Mas tome cuidado da maneira que você vive, porque ela mostrará se de fato, realmente, você é filha ou filho de Deus, ou não, e não apenas uma pessoa simpatizante com o caminho. Versículo 15. Aí tem ponto e vírgula, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Raiz de amargura. Aqui duas coisas podem ser ditas. Uma raiz de amargura pode ser vista como uma erva daninha no meio de um canteiro de flores, no meio de uma plantação, no meio de uma colheita. Uma erva daninha é aquilo que não deveria estar lá, que não serve para nada e que deve ser arrancada, extirpada do meio. E aí a gente pode trazer para algo mais subjetivo e dizer o seguinte: tome cuidado com o seu coração, para que o seu coração não seja ingrato ao Senhor Deus, para que você não seja como aquela goteira em dia de chuva, que fica ali pingando, sabe, perturbando a si próprio e aos demais que estão próximos. Tome cuidado para que você não seja pedra de tropeço na vida das pessoas. Tome cuidado para que você não seja avarento. Tome cuidado para que você não seja um mentiroso. Tome cuidado para que você não seja uma pessoa intratável, arrogante, presunçosa. Tome cuidado. E 2, tome cuidado no meio da igreja. Entre nós devemos tomar cuidado para não nos associarmos, e mais do que nos associarmos, não permitirmos que essas ervas daninhas cresçam e tomem proporções que fiquem depois difíceis de ser arrancadas do nosso meio. Tome cuidado com aqueles que se dizem crentes, na verdade não são. Tome cuidado com as conversinhas tolas, com as conversinhas fiadas. Tome cuidado para que você não se pegue falando: mas sabe que você tem razão? Tome cuidado para não dar ouvidos para pessoas que têm um dialeto, um evangeliquez, que é capaz de enganar até os mais experientes crentes. Tome cuidado com essa pessoa. E aqui o texto é bem claro, que nenhuma raiz de amargura brote. Ou seja, não espera crescer o problema, não, e finge que você não está vendo, que depois fica ruim de arrancar no meio. Não deixa crescer, não deixa brotar. Você viu que o negócio está ali, você corta. Exemplo. Começou a ouvir conversinha. Você viu fulano, você viu o Beltrano? Você põe ali na peneira e fala: pera um pouquinho, que edificação tem nessa conversa? Não tem? Corta. Arranca fora, porque pode se tornar um broto e causar ali uma raiz de amargura no meio da igreja, no meio da família, no meio do círculo de amigos. Corta fora. Corta fora. Mas estamos 5 ou 6 meses assistindo os cultos pela internet e tem pregador muito melhor do que esse pastor aí da nossa igreja. Corta. Independente do pastor da igreja, corta essa conversa. É broto maligno. Sim. É o pastor da sua igreja que ora pela sua vida,
que conhece suas lutas, que intercede por você nas orações, que gasta tempo preparando o sermão, que está lá quando o seu filho nasce, que está lá quando o seu parente morre. Então corta quando disseram para vocês, olha, mas agora os tempos são novos, agora tudo é assim mesmo, então é tudo virtual. Corta, porque isso não é bíblico. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Corte. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 16, que não haja nenhum imoral ou profano. E ele dá o exemplo de Esaú. Esaú, quem foi Esaú? Irmão de Jacó, filho de Isaac e Rebeca. O Esaú era irmão gêmeo de Jacó. O Esaú nasceu primeiro. Apesar de ser gêmeo, né? Um tem que ser primeiro. E o Esaú nasceu primeiro. O Jacó veio logo em seguida segurando o calcanhar do Esaú. Mas a tradição judaica era de que o primogênito, aquele que nasceu primeiro, ele herdava as propriedades, os bens do pai. E mais do que isso, ele era abençoado pelo pai espiritualmente também. Esaú era o primogênito. Mas, como vocês já sabem, não vou nem buscar no texto, o Esaú era um homem assim, leviano. Ele sabia da história do avô Abraão, ele sabia a história do pai Isaac, ele sabia de tudo que Deus tinha feito na vida dos seus familiares. Mas um dia ele sai para caçar, porque ele era caçador. Ele sai para caçar e não caçou nada. E quando ele volta para casa, ele começa a sentir um cheiro delicioso de um ensopado de lentilhas que o seu irmão Jacó estava fazendo. Acho que o primeiro Masterchef que podia ser feito na história devia ter colocado o nome do Jacó. Porque o cheiro estava tão maravilhoso, tão desejável, que o Esaú chega e fala assim, Jacó, me dá um pouco aí dessa comida. E o Jacó já era malicioso. Ele disse assim, até te dou um pouco dessa comida, que está uma delícia. Mas eu quero o seu direito de primogenitura. Era o mais precioso que Esaú possuía. Mas ele não pensa nem duas vezes. Ele diz assim, combinado, fechado, dá aqui um prato. Não vou precisar disso agora mesmo. Eu estou com fome hoje, não é amanhã. E ele come. Com isso ele abre mão do seu direito de primogenitura. Esaú, leviano, profano, e essa palavra é isso. Ele pegou algo maravilhoso que foi dado por Deus, constituído por Deus, e ele troca por algo inferior, mas num nível de inferioridade que é abissal, ridículo, por um prato de comida. Então o autor diz para aqueles leitores, olha, não façam essa bobagem, não sejam tolos e profanos como Esaú. Vocês receberam não um prato de lentilhas, mas vocês receberam o Cordeiro de Deus, que não te satisfaz apenas hoje, mas todos os dias da sua vida eternamente. Amém. Não façam como Esaú e troquem por um prato de lentilhas, por um prazer momentâneo, por algo que não tem valor. Não façam isso. É profanar. É profanação. E aí, ele vai falar de uma outra analogia. Quando Moisés, ele sai com o povo hebreu do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e aí ele está lá no Monte Sinai, ele está para subir, para pegar as tábuas da lei.
não foi uma coisa assim fácil. Não tinha um bondinho aqui, igual do Pão de Açúcar, não tinha escada rolante. Diante dele tinha uma montanha. Para piorar, a montanha, o tempo fechou em cima da montanha. Barulhos, trovões, aquele ambiente perturbador. E uma ordem de Deus que dizia o seguinte: se alguém se aproximar da montanha e colocar a mão, se alguém se ficar perto, morre. Aliás, não só se alguém, se um animal for além do permitido, deve ser apedrejado. E o negócio era tão assim terrível, aquela perturbação diante dos olhos daquelas pessoas, que até Moisés, aquele cuja vida foi usada por Deus e através dele muitas pragas do Egito foram anunciadas e milagres foram feitos. Até ele, Moisés disse: estou apavorado e tremo. O autor diz assim: olha, vocês não são aquele povo que chegaram diante daquela montanha apavorante, na presença daquele Deus que assustava, que está registrado lá no Antigo Testamento. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Vocês, lá no versículo 22, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Vocês chegaram a Deus. Vocês chegaram a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Então, se todo aquele terror que os hebreus passaram no deserto, esses hebreus que receberam a carta não tinham que ter mais esse pavor, pois o próprio Cristo veio e na cruz do Calvário nos trouxe a paz de adentrarmos ao Santo dos Santos sem sermos destruídos, aniquilados. Pois quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. E agora eu e você não precisamos olhar para Deus e tremer, e ficar apavorados, trêmulos. Nós podemos nos aproximar de Deus e chamá-lo Pai. Pai amado, Senhor meu Deus, pois Jesus Cristo já nos deu acesso para que o fizéssemos em segurança. Então, por pior que seja o seu pecado, se você está frio espiritualmente, se você está com dúvida no seu coração acerca do amor de Deus, e nesse momento o Espírito Santo está tocando no teu coração, você pode fechar os seus olhos e dizer assim: Pai amado. E Ele vai te ouvir, vai falar para você: sim, meu filho, sim, minha filha. Então você pode dizer: Pai, me perdoa porque pequei, me perdoe porque vacilei, me perdoe porque tive dúvidas, me perdoe porque fiquei paralisado por medos, consequências de pecados meus, me perdoe porque fui negligente na tua palavra, e o inimigo assaltou o meu coração, tem me feito uma criatura miserável. E eu tenho pensado mais na minha vida do que em fazer a tua vontade. Eu tenho pensado mais nessa terra do que na cidade celestial, a nova Jerusalém. Então, você poderá ouvir Deus dizendo: no sangue de Jesus Cristo, meu Filho, na cruz do Calvário, esse pecado que você confessou já foi pago. Já foi pago. E ele conclui no 25. Então,
Cuidado, não rejeitem aquele que fala. E ele diz, não rejeitem a voz de Deus hoje, não rejeitem a voz de Jesus Cristo hoje, porque aqueles que ouviram as vozes dos profetas e que os advertiam na terra e não obedeceram, não escaparam do juízo, quanto mais nós teremos prejuízos maiores do que eles, se nós não ouvirmos a voz do próprio Jesus Cristo. Então, cuidado, cuidado. E no 26, aquela cuja voz que outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez mais abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. Meus irmãos, se tem uma coisa que estava esquecida por muitos crentes, é que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. A parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo, aquela que ele prometeu, no dia que ele subiu aos céus, está cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo. Então, concluo com uma pergunta. Você tem cuidado do seu coração? Você tem cuidado da sua vida espiritual com a mesma intensidade que tem evitado o coronavírus? Ou será que você é muito mais diligente, preocupado em passar álcool em gel na mão que deve, em usar máscara que deve, em ter distanciamento social que deve, em tomar todos os cuidados que deve, mas não tem feito uma fração, sequer um esforço metade parecido, sequer, para ter uma vida de santidade, um conhecimento na palavra do Senhor Deus, que irá promover fortalecimento das suas mãos e firmamento dos seus joelhos, para que você batalhe quando se fizer necessário, você ficar em pé firme e dizer para todos, homens e demônios, eu creio em Jesus Cristo, que Ele é o meu Senhor. E mesmo que minha vida falte, eu não retrocederei 1 centímetro sequer na minha fé. Se preciso for, morrerei por aquele que me salvou. Essa é a pergunta. Só você pode responder diante do trono santo de Deus. E só você pode saber em que caminho você está andando. Se não é atalho, se não é alternativa esse caminho, mas se é de fato o caminho do Senhor Deus. Nosso Deus é fogo consumidor. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Não brinque com fogo para não ficarem queimados. Convido a ficar em pé. O amor do Pai, a redenção em Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Sejam santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Deus abençoe. Amém.